é muito simples. A Bíblia diz, não pequeis, mas se pecarmos temos um advogado. E quando o nosso advogado sair, o que temos? E se pecarmos? Temos anunciado ao mundo que somos a única igreja que defende a mensagem do santuário e que essa mensagem ajuda a entender tudo, e isso é verdade. Justificação, santificação, glorificação. Eu entro com o meu pecado, transponho o pecado para o Cordeiro, o sangue do Cordeiro é transposto a culpa para o santuário, do santuário o sumo sacerdote no dia da expiação faz a purificação do santuário, transpõe aquela culpa para o inimigo, para o bode. Agora vamos imaginar que fechou a porta da graça. Eu não estou a fazer afirmações, estou a deixar uma pergunta para vocês responderem. Eu não tenho essa resposta, senão com uma coisa que parece um bocado complicada e difícil, mas eu não vejo outra resposta. Se alguém tiver dentro da palavra, por favor me mostre. Eu estou aqui, não era preciso afinal se calhar refletir o caráter de Cristo para receber chuva serôdia, nem nada disso. Fechou a porta da graça e agora eu pergunto, eu cometo um pecado. Posso até transpô-lo para o Cordeiro. O Cordeiro já tirou tudo para o santuário. Vou voltar a pôr nele. Posso até transpor para o santuário. O santuário acabou de ser limpo e o sumo sacerdote já não está lá. Ele vestiu as vestes reais. Vai ficar sujo o santuário e vai ser limpo quando? Já estamos no processo de transpor as culpas para o bode. Eu vou transpor diretamente para o bode? Como fica o sistema do santuário aí? Já foram fechados os processos? Eu quero que entendamos algo muito sério. O fechar da porta da graça é o prazo que o advogado lhe dá para remeter o seu processo para que ele te possa defender. Qualquer advogado tem um prazo. Só que eu quero que entendamos uma coisa muito séria. A porta da graça tem um fechar universal, que é o momento em que Deus, como fechou a porta da arca, vai fechar para toda a humanidade. Pedro chegou uma vez a Cristo e disse assim, perdoaremos até quantas vezes? Até 7? E Cristo disse, não, até 70 vezes 7. 490 anos de perdão ele deu a Israel. Foi a sua graça. Aí ele fechou a porta da graça a Israel. Israel fechou a sua porta muito antes. O sumo sacerdote fechou a sua porta quando condenou Cristo. Eles fecharam a porta com várias perseguições, mas o Senhor ainda considerou Israel. Mas chegou um momento em que o Senhor fechou a sua graça. Também vai acontecer o mesmo no fim da história da humanidade. O Senhor vai fechar a porta da graça. Mas pode ser que muitos fechem eles mesmos essa porta antes. E eu quero que você tenha consciência do seguinte. Para nós chegarmos a um ponto de refletirmos o caráter de Cristo, para podermos receber a chuva serôdia, só o Espírito Santo pode fazer isso na nossa vida. Só a chuva temporã. Significa que o Espírito Santo tem que trabalhar e insistir muito comigo, e eu tenho que ser humilde e ir aceitando e ir avançando. Olha, eu vou dizer uma coisa. Eu nunca descobri tanto defeito na minha vida como nos últimos 2 anos. Desde que casei descobri vários, mas agora está, eu não pensei que eu fosse tão defeituoso, e o Espírito por si nos diz que Deus nos coloca defeito sobre defeito, o mais que nós podemos aguentar. É como quando você vai ao ginásio, põe um máximo de peso para desenvolver os músculos, quando você não aguenta mais é o limite, depois descansa um pouco e lá vem ele outra vez, quer-te mostrar mais uns defeitos, e o Espírito Santo trabalhando. O Espírito tem trabalhado na igreja adventista poderosamente. Esta não é mais uma igreja como Laodiceia que dorme. Eu vejo pregadores pregando mensagens extraordinárias de reavivamento, dizendo o que o povo precisa de fazer, dizendo para o povo voltar à reforma, e todos aqueles que atenderem vão fazer a reforma dos sentidos, vão fazer a reforma da alimentação, vão fazer a reforma do vestuário, e vão avançando em humildade, nunca se sentindo melhor do que os outros, e vão chegar a um ponto em que Deus diz assim, o grão está maduro, vejo o meu caráter nesta pedra que eu estou a polir. Pode ser derramada a chuva serôdia. Diz o Espírito por si que ela pode ser derramada no irmão ao meu lado e eu nem me aperceber, porque em todo este tempo que o Espírito Santo esteve em estar com a igreja adventista, muitas pessoas estiveram a dizer, fanáticos, perfeccionistas, não é preciso a saia desse tamanho, não é preciso comer assim, nós estamos em Levítico, resistindo. Vamos chegar a um ponto em que 2 grupos que se estão formando vão chegar a um clímax. Uns que atenderam tanto ao Espírito Santo que o Senhor lhes pode dar uma segunda volta, uma segunda dose, e outros que rejeitaram tanto o Espírito Santo que fecharam a sua graça. Vocês entendem o que eu estou a dizer? Isto é o que está a passar hoje no nosso meio.
As pessoas estão a desperdiçar. Diz que a sacudidura virá porque muitos não suportarão o testemunho da testemunha verdadeira. Resistirão a esse testemunho e isso é o que causará a sacudidura. Essas pessoas constituirão um estado de pecado contra o Espírito Santo e cegueira. A cegueira que vai levá-los a trair os seus irmãos, a abandonar a igreja, a juntar-se aos de Samaria, ao meio evangélico, e vão também minar os desse meio quando nós formos ali profetizar, e depois vão se mobilizar para ir até às pessoas dos governos para fazer um decreto para travar esses fanáticos. Já estamos aguentando essa gente desde que estávamos lá na igreja. Eu quero que entendamos, irmãos, uma coisa. Você acredita na Bíblia? Jesus disse assim: se me amardes, tentareis guardar os meus mandamentos? Como é que está lá? Guardareis os meus mandamentos. Diz assim: aquele que diz que me ama e não guarda os meus mandamentos é fraquinho e não legalista. É o quê? Mentiroso. Aquele que me ama, ele não vive pecando ou não falta à igreja. Não vive pecando. Eu já escolhi a versão mais fácil, porque algumas versões dizem mesmo não peca, mas alguns ficam chocados com isso. Aquele que começou a boa obra em mim, a terminará no dia da glorificação, é isso? Até ao dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus disse assim: se tu podes crer, tudo é possível àquele que crê. Marcos 9, 23. E em Mateus 19, 26 diz: e Jesus, olhando para eles, disse-lhes: aos homens é isso impossível, mas a Deus tudo é possível. Podes tu crer nisto? De acordo com a tua fé, assim te será feito. Quero dizer uma coisa aos meus irmãos como últimas palavras. Chega de mensagens poderosas de reavivamento. Alguns de nós estamos a ficar viciados em pregadores de reavivamento. É hora de começar a passar à prática, a render-se realmente ao Senhor e a deixá-lo operar. Senão vamos criar uma espécie de emoção de assistir pregações, mas que não estão a ver nenhum resultado. Os irmãos da igreja não vão nunca acreditar em teorias de vitória sobre o pecado. Alguns nem na prática. Mas o que nós precisamos não é de mais argumentos sobre a vitória sobre o pecado. Só precisamos de um argumento: o caráter de Cristo. Porque é o caráter de Cristo plenamente refletido nos seus filhos que fará o alto clamor. O caráter de Cristo no mundo é uma coisa tão bela que é impossível que o mundo inteiro não veja isto. E se você está com Cristo, você vai desejar ser assim. E se você está tomado pelo inimigo, você vai odiar aquilo. Isto é o que vai dividir entre decreto e selo e fazer a última história deste mundo. O conselho para Laodiceia, em Apocalipse 3, 18, é: aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo. O Espírito por si diz que esse ouro representa o amor purificado pelas dificuldades, burilado. O perfeito amor lança fora o temor. Provavelmente alguns sentados aí estão a pensar o mesmo que eu. Irmão, isto é terrível, doloroso. Isto quase que me desanima. Porque você e eu ainda estamos olhando muito para nós mesmos. Olhemos para Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. É possível ao homem andar sobre as águas? É possível ao homem ressuscitar os mortos? É possível ao homem ter o caráter de Cristo? É possível ao homem guardar a lei? Tudo é possível àquele que crê, porque o que não é possível ao homem é possível a Deus. Se você andar sobre as águas, olhando para Cristo, não se afundará. Se você olhar para si, sucumbirá.